Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que tenham descansado bastante esse final de semana. E a partir de hoje, então, vamos começar uma matéria nova. Estava ansiosa para começar esta matéria com vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Acabamos de estudar as orações subordinadas e eu acho que vocês vão tirar, tenho certeza que vocês vão tirar de letra as orações coordenadas. Então vamos lá? Bem, por que elas têm esse nome? Porque elas têm uma independência sintática. Enquanto as subordinadas, a gente lembra que uma dependia da outra para ter sentido. Se era uma oração subordinada, substantiva, por exemplo, o complemento poderia ser o sujeito, poderia ser um objeto, não era assim? Agora, com as coordenadas, elas têm uma relação sintática independente. O que significa isso? O período, ela vai ter lá o sujeito, o verbo e o seu complemento, tá? Então, olhem só esse exemplo que eu trouxe para vocês. Dois períodos simples, tá? E completos. Como assim? Olha lá a primeira. O feriadão começou bem ensolarado. O sujeito tá aí nessa oração, o feriadão. O verbo de ligação começou, bem ensolarado, o predicativo. O segundo período, também simples, traz o sujeito, um verbo transitivo direto e o seu objeto direto. Tudo bem até aqui? Para vocês, eu tenho certeza que isso tudo já está na ponta da língua. Agora, posso unir essas duas orações e elas vão ter sentido? Vão, vocês sabem que sim. Como elas vão ficar? O feriadão começou bem ensolarado e milhares de banhistas invadiram as praias. Olha que perfeito que ficou. Então, sintaticamente, elas são independentes. Só que prestem atenção, muitas vezes uma vai depender da outra só pelo sentido, tá? Então, pode ser que isoladamente elas não façam tanto sentido, mas juntas sim. Então, é diferente de relação sintática, elas serem independentes, e semanticamente pode ser que uma dependa da outra. Bem, nós vamos encontrar dois tipos de orações coordenadas. Uma a gente vai chamar de sindética e outra de assindética. Então, a oração coordenada sindética é aquela que apresenta uma conjunção. Lembra? Vamos voltar aqui no exemplo anterior. O feriadão começou bem ensolarado e milhares de banhistas invadiram as praias. Eu tenho duas orações independentes e eu as liguei, as uni por meio de um conectivo, tá? Então, nós vamos dizer que essa oração coordenada ela é sindética. E o que significa assindética? Assindética significa não. O a vai significar o não, então não apresenta um conectivo, não apresenta uma conjunção. Certo, turma? Vamos estudar 5 tipos de orações coordenadas: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E como vocês vão saber disso? Justamente pela relação sintático-semântica que elas trazem. Vamos aos exemplos? Então, tem as principais conjunções que nós usamos para cada uma delas, só que nem sempre. Então, por exemplo, a conjunção nem, a gente pode usar como uma coordenada sindética adversativa, que dá um valor ao contrário. Mas esse exemplo que eu trouxe para vocês, por exemplo, ela tem valor de aditiva. E o que é esse valor, então? O que significa uma coordenada sindética aditiva? Então, quando eu uno duas orações e ela dá uma ideia de soma, como o próprio nome já diz. Então, durante a viagem, a boiada não comeu. Essa é a minha oração principal e ela é uma coordenada assindética. Por quê? Porque ela não apresenta uma conjunção. E a outra oração, nem descansou. Essa oração é coordenada? Claro que é. E olha o conectivo que liga uma à outra, o nem. Então, ela está me dando uma ideia de adição. Então, a boiada não comeu,
A boiada não descansou. Então, ela uniu duas ideias, por isso aditiva. A adversativa, então, é uma ideia contrária, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. E vamos lá. A natureza pede socorro. Eu tenho uma coordenada, porque ela tem um sujeito, ela tem um verbo e ela tem um complemento. Então, a natureza pede socorro, ela é uma coordenada assindética. E a outra, o ar e as águas continuam sendo poluídos. Ela tem sentido? Tem. É claro que unindo a outra, eu vou ter uma relação semântica muito melhor, um significado muito melhor. E o que uniu as duas? A conjunção E. Lembra que a conjunção E também está aqui, ó, na aditiva? E, nem, não só, mas também. Mas percebam que aqui ela tem um valor, o quê? Um valor adversativo, né? Um valor contrário, de oposição. A natureza pede socorro e o ar e as águas continuam sendo poluídos. Então, contrário do pensamento anterior. Então, se eu entendo, se a natureza está pedindo socorro, que deveríamos fazer alguma coisa para melhorar. E, no entanto, o ar e as águas continuam sendo poluídos. Alternativa, então, vai me dar uma ideia de alternância. O enigma do lixo. Recicla-me ou te devoro. Uma conclusiva, que vai me dar uma ideia de conclusão. Portanto, por isso, pois, o planeta Terra é nossa pequena ilha espacial. Precisamos, portanto, cuidar dele. Então, uma ideia de conclusão e a conjunção que as liga dá uma ideia também de conclusivo. Portanto. E, por último, temos a explicativa, que é me dar uma ideia de justificativa, de explicação. Precisamos cuidar bem da Terra. Qual a conjunção usada? Porque ela é nosso planeta especial. Não entre agora na sala de reuniões, que a discussão lá continua muito quente. Então, por quê? Qual a explicação? Por que eu não posso entrar nessa reunião? Porque a discussão ainda continua muito quente, tá? Então, uma justificativa, uma explicação. Então, turma, relembrando, nós vamos trabalhar as orações coordenadas, que são orações que têm independência sintática. Isso significa o quê? Que eu vou ter um período composto, mas que nesse período composto, as orações, ela tem sujeito, verbo e o seu complemento. E eu posso uni-las, né, dando um significado para ela. Então, um valor semântico, tá? Vou deixar tudo no Google Classroom para vocês assistirem quantas vezes vocês precisarem. Vamos fazer alguns exercícios e vamos também nas nossas aulas ao vivo, tá bom, turma? Um beijo e que vocês tenham uma excelente semana. Tchau, tchau.